Amém? Deus quer falar com você. Vamos lá? Vamos meditar na palavra de Deus. Deus é bom demais. Aleluia. Parou o som já. Todo mundo quer correr. Eu estava gostando do tan. Não, estou brincando. Pode ir lá descansar. Vai lá. Essas crianças aqui estão tudo adoentadas, irmãos. Meu Deus do céu, né? Aleluia. Vocês viram que o Val hoje veio de Matrix? Né? O Val veio de Matrix, irmão. Sabe para quê? Para poder desviar das balas do diabo que está tentando acertar nós aqui, né? Aleluia. Me empresta aí, Val, a semana que vem esse negócio aí. Pastor Val é uma bênção, gente. Na verdade eu tenho queridos, sabe o que acontece? Eu aprendi a prezar e zelar, amém? Com muito amor, com muito carinho, aqueles que pagam preço junto comigo, sabe? Amém, queridos? E na verdade assim, o pastor Val, pastora Lídia, tem uma galera aí muito forte aí que já passou por muita luta, muita dificuldade, já passou por muita repreensão, muito discipulado, muito posicionamento, amém? E até hoje não me largou não. E eu tenho visto crescimento na vida dessas pessoas, eu tenho visto Deus agindo na vida dessas pessoas, e eu fico muito feliz, né? Em saber que chegou um tempo que eu posso até ficar sentado ali, né? E o cara de Matrix aqui, aleluia, né? Louvar, pregar, e mesmo esse povo doente, né? Amém? Agir. Hoje não conseguiu nem no culto da manhã. Hoje foi uma benção o culto da manhã, né? Porque foi a pastora Lídia no teclado, o Val, amém? O baterista ficou dormindo, né? Em casa, amém? Mas Jeová pega ele, né, irmão? Amém? Ficou dormindo e a gente estava lá, mas foi uma benção. E agora nós estamos aqui, né? Cadê o carrom? Não trouxe? Cadê aquele carrom? É de quem? É dos binários, né? Amém? Aleluia. Tem? Ô irmão, faz um favor para mim. Aleluia. Quanto você quer vender esse carrom? Vamos fazer uma vaquinha para comprar o carrom dele? Porque aí quando o baterista ele ficar dormindo em casa, amém, eu coloco o Wesley Senna, ele senta lá e toca. Aleluia, né? E a Bíblia diz: repreenda diante de todos para que haja um temor. Com amor, né? Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Tá fraco, meu Deus. Fala para o teu irmão assim: irmão, segura na cadeira aí, viu? Nós vamos falar de bênção. Na verdade nós vamos falar da fonte da bênção. Amém? O tema da mensagem de hoje é a fonte de toda bênção. Amém, queridos? Sabe, amados, preste bem atenção. Quem aqui entende o que é uma fonte? A verdade é, queridos, que nós, aleluia, muitas vezes passamos durante de rios largos, grandes, não é? Quem aqui, por exemplo, já ouviu falar, por exemplo, lá do rio Amazonas, aqueles rios, amém, que agora está uma bagunça aí na política, falando lá do Amazonas, enfim, tudo isso, né? Amados, quem já viu esses rios largos? Sorria para o teu irmão e fala assim: mas você sabia que todo rio largo nasce em uma pequena fonte? Você sabia disso? Até o rio Tietê. Quem conhece o rio Tietê? Aqui em São Paulo, que é um rio sujo. Alguém tem coragem de entrar no rio Tietê? Sorria para o teu irmão: você tem coragem de entrar no rio Tietê? Você tem coragem de beber a água do rio Tietê? Mas e se eu te falar que aonde o rio nasce, dá para beber a água lá? Quem está entendendo, diga amém. Mas nós vamos entender, queridos, nessa noite algo muito precioso, que é o quê? Todas as bênçãos nascem num único lugar e tem uma fonte. Quem entendeu isso, diga amém. Mas assim como um rio, preste bem atenção, as bênçãos podem se alargar, podem continuar cristalinas e puras, ou também, preste bem atenção, elas podem, amém, minguar, secar, ou até mesmo se poluir. Por isso que a Bíblia diz, queridos, que mais importante do que o início, amém, é o fim das coisas. Mais importante do que você chegar na igreja, aceitar Jesus, levantar tua mão e viver o primeiro amor,
é você ter a capacidade de continuar vivendo o primeiro amor, continuar vivendo na posição que Deus te colocou, amém? Continuar recebendo as bênçãos de Deus e fazer com que, amém, aquela fonte que foi gerada em você, que é uma única fonte, que foi gerada em mim também, que foi gerada no pastor Val, na pastora Simone, que foi gerada, aleluia, em todos nós, é uma única fonte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sorria para o teu vizinho sem assustar, fala assim: essa fonte se chama Pai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não, sorria para falar assim: essa fonte se chama Pai. E quem é o meu Pai? Quem é o teu Pai? Quem é o nosso Pai? Quem é, querido? É Deus. Quem está comigo, diga amém. E sabe por que eu acho interessante que a nossa fonte é Pai? Porque todos nós, amém, quando crianças, se dentro de uma estrutura familiar convencional, de pai, mãe, filhos, na maioria das vezes nós dependemos e nós esperamos ganhar coisas do pai, porque na maioria das vezes é o pai que libera. Fala para o irmão assim: é o pai que libera. É óbvio que, amém, existem outras estruturas familiares, por exemplo, aonde a mãe, né, por algum motivo, teve que criar seus filhos sozinhos. A minha mãe, por exemplo, ela me criou, amém, sozinha. Eu não tive contato com meu pai, mas obviamente que minha mãe, ela se tornou pai e mãe. Quem está entendendo, diga amém. E todos os anos eu esperava receber alguma coisa de quem? Daquele que era o símbolo do pai e da mãe, que era a minha mãe. Cutuca o teu vizinho e fala assim, ó, amém? A fonte está no pai. Não, está fraco. Fala assim: a fonte está no Pai. Tudo começa no Pai. As bênçãos vêm de quem? Do Pai. Agora, irmãos, por que nós temos a tendência, durante a nossa caminhada, em desvalorizar o que é paternidade? Por que que quando, aleluia, nós, preste bem atenção, chegamos a um nível em algumas áreas da nossa vida, a gente desvaloriza a fonte. Uau! A gente perde o contato com a fonte. A gente, amém, tira o valor da fonte. Nós tiramos o valor, amém, do Pai. E aí o que que acontece na maioria das vezes? Fala para o irmão assim: dá ruim, irmão. Porque a paternidade, aleluia, ela é gerada no Pai espiritual. E após isso, é óbvio, nós temos o que? A paternidade terrestre. E essa paternidade, querido, ela tem duas linhas: a paternidade carnal, que é o teu pai ou a tua mãe que te criou, enfim, tudo isso. E a paternidade espiritual, que é quem? O seu pastor, amém? O seu discipulador. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E principalmente, amém, o pastorado da igreja. E nós vamos entender, nós vamos usar um trecho bíblico, irmãos, que eu acho tão tremendo. Eu amo a Bíblia, sabe por quê? Porque por mais que a gente leia e releia e pregue em determinados assuntos, o Senhor sempre nos proporciona a oportunidade de extrair mais revelação daquilo que nós já aprendemos. Para isso, queridos, nós vamos abrir a nossa Bíblia, obviamente. Fala para o irmão: é óbvio que aqui a gente abre a Bíblia, irmão, né? Aleluia. Fala para o irmão assim: não sei porquê, na igreja, herança, na célula, no EDD, a gente tem costume de usar a Bíblia. Amém? Vamos lá. Você vai abrir no livro do médico. Qual é o livro do médico? Qual é o livro do médico? Amém. Lucas, no capítulo de número 15, irmãos, a partir do versículo de número 11, amém? Na verdade, aleluia, esse livro aí, essa parte da Bíblia aí, amém, do livro de Lucas, fala das coisas perdidas, da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, né, amados? Mas hoje nós vamos falar, aleluia, do filho pródigo.
Quem entendeu, diga amém. Então nós vamos ler a Bíblia. Antes de você ler a Bíblia, por favor, coloque a mão no teu coraçãozinho. Fecha os teus olhos aí um minutinho, em nome de... Queridinhos, as cadeiras aí do fundo é para criança. Senta aqui no meio aqui, faz favor. Amém? Senão eu vou botar vocês para ser cuidado lá com o Jefferson. Coloca a mão no teu coraçãozinho em nome de Jesus. Esse é o meu Fecha os teus olhos, vamos falar com o Pai. De gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por Fecha ti. os teus olhos e fala com Ele. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Senhor, fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, revela, Pai, a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, poderosamente, Senhor, em nossos corações, Pai. Fervilha, Senhor, o desejo, a vontade, Pai, Senhor, meu Deus, de andarmos, meu Senhor, segundo a Tua palavra, Pai. Senhor, de caminharmos segundo a Tua palavra, Deus. Oh Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Senhor, a palavra é Tua, Senhor, a revelação é Tua, tudo é Teu, Senhor. Meu Deus, que eu não venha falar nada de mim, da minha sabedoria, do meu conhecimento, Deus. Mas Pai, Senhor, que eu venha reduzir, Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. A igreja levanta a mão direita comigo e diga assim: Senhor, mais forte, diga: Senhor, o meu coração preparado já está para ouvir a sua voz. Amém, amém e amém. Queridos, nós vamos hoje na fonte. Aí no final, aleluia, da mensagem, nós vamos orar para a bênção. Mas, aleluia, nós vamos na fonte. Nós vamos entender que a fonte é o Pai. Vamos ler a Bíblia aí. Lucas capítulo 15, versículo de número 11 diz: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Repete comigo, diga assim: vivendo, está fraco, diga vivendo irresponsavelmente. Amém? Vamos continuar lendo em nome de Jesus. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Repete comigo, irmão, fala assim: mas, está fraco, diga: mas ninguém lhe dava nada. Uau, fala por irmão aí: ninguém dava nada, irmão. Fala assim: o cara queria comer a comida do porco, irmão, e nem a comida do porco, aleluia, deixavam ele comer, irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Em algumas traduções na sua Bíblia talvez vai estar assim: ele sentia vontade, ele queria comer as bolotas dos porcos. Amém? Vamos lá. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, olha isso, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Aleluia! O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou todos os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queridos, só aqueles que, aleluia, compreendem a palavra de Deus e querem viver isso, diga assim: porque ele estava morto. Me ajuda aí, vamos lá, diga: porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus, amados. Sabe o que eu acho interessante nessa palavra? Escute isso. Assim como o pastor Val falou aqui sobre morte espiritual, amém? Todos nós sabemos que este jovem, ele não estava morto de uma maneira física, sim ou não? É ou não é? Afinal de contas, ele apareceu lá na frente do pai. Mas perceba, querido, preste bem atenção, que o pai refere-se a ele como se ele estivesse morto. E às vezes, querido, a gente não entende essa história direito, né? Alguém, aleluia, que, aleluia, não entende muito bem, vai falar: pô, mas o pai estava falando que o cara estava morto, mas o cara estava vivo. Ele estava numa situação inicialmente, inicialmente boa, sim ou não? Por quê? Porque ele saiu da casa do pai,
ele saiu da fonte que dava cobertura, que dava sossego, que dava, aleluia, tudo, que dava a tranquilidade para ele. E ele pediu, obviamente, a parte dele da herança, sim ou não? Ele pediu a bênção do pai, ele pediu a saída do pai, e o pai, aleluia, pegou a herança. Olha que coisa tremenda, queridos. E pegou a parte da herança e deu para ele. Mas perceba que o pai fez uma divisão, deu a parte da herança para ele, mas não deu para o irmão que ficou. Concorda comigo, irmãos? Então, obviamente, dentro de uma visão natural, amém? Este jovem, aleluia, estava bonito na foto inicialmente, sim ou não, amados? Estava bonito na foto, afinal de contas, ele recebeu uma herança. Quem aqui não gostaria de receber uma herança? Quem aqui não gostaria de receber uma bolada de uma vez só, daquilo que você receberia durante anos? Quem aqui não gostaria de adiantar, preste bem atenção, todas as bênçãos que Deus tem prometido para você de uma vez só? Deus uma vez chegou para você e falou: olha, filho, eu te prometi. A promessa de Deus para a tua vida é ter uma casa própria. A promessa de Deus para a tua vida é ter um carro. A promessa de Deus para a tua vida é ter uma empresa. A promessa de Deus para a tua vida, aleluia, é ter, aleluia, um bom casamento, é ter boas coisas. Sim ou não, queridos? Quem, se pudesse, honestamente dizendo, não chegaria para o Pai, para Deus, e diria: Deus, aleluia, dá para liberar? Ou se Deus chegasse para você e falasse assim: filho, o que você quer que eu libere para você? Será que você iria de uma maneira homeopática dizer: Senhor, eu só quero sua saúde hoje? Não, irmãos. Eu tenho certeza que se essa oportunidade viesse para mim, para você, sabe o que nós faríamos? Deus, então faz o seguinte: você falou que ia me dar carro, me dá o carro. Senhor, o Senhor me falou que ia me dar uma casa, me dá já a casa. Senhor, o Senhor falou que ia me dar um bom trabalho, me dá um bom trabalho. O Senhor falou que ia dar saúde, me dá tudo. Agora a questão, querido, sabe o que é? É que muitas vezes o pacote de bênção é prejudicial para a vida de alguém. Por quê? Porque quando, preste bem atenção, nós entramos num rio largo e há um fluir de Deus, o que acontece? Na maioria das vezes nós somos levados com a correnteza. Alguém aqui já nadou em rio? Alguém aqui já deu umas braçadas em rio? Geralmente, se você entra no rio e o rio tem uma correnteza, você vai ser levado com a correnteza. Se você é levado com a correnteza, você fica distante do que, irmãos? Do que, irmãos? Da fonte. Quem está entendendo, diga amém. Porque à medida que você recebe as coisas de Deus, preste bem atenção, e às vezes, aleluia, se você pudesse receber o pacotão inteiro, olha para o teu vizinho e fala assim: o que o pacotão inteiro faria com você? Porque é muita coisa, irmãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para pensar, se você receber tudo que Deus prometeu para você, para a vida inteira de uma vez só. Uau, fala para o teu irmão: uau, uau, glória a Deus. Fala para o teu irmão: dinheiro, uau, casa, carro, casamento, família, tudo. Fala para o teu irmão assim: o rio vai ficar largo, irmão. Quem está entendendo, diga amém. O rio fica largo de uma vez. Uau, glória a Deus. Aí, querido, se o rio fica largo, o que acontece? Você vai indo e a fonte fica. Por isso que nós temos, na maioria das vezes, a gente julga o filho, é ou não é? Eu já preguei, por exemplo, né, falando do filho que ficou, né? O tema da mensagem era, qual que era mesmo? Teu problema era o cabrito, né? Quem lembra dessa mensagem? Né, queridos? Mas, queridos, o pai também, obviamente, teve a participação dele. Mas pai é pai. Porque quando o cara pediu, o que o pai fez? Toma um pacote, cara. Toma aí. E o que ele fez? A proposta era ele ir embora. Agora fala para o teu irmão, sorria. Agora imagina, cara, você com a grana preta, curtindo a vida, zoando pra caramba, é ou não é? Carro novo para andar,
dinheiro para gastar, saúde, tudo isso. Sem assustar o teu vizinho, chacoalha e fala assim: qual a distância que você estaria da fonte? Uau! Qual a distância você ficaria da fonte? Qual a distância você ficaria do princípio de paternidade? Qual a distância você ficaria do teu pastor? Qual a distância você ficaria da tua igreja? Qual a distância que você ficaria da tua célula? Qual a distância você ficaria, preste bem atenção, do pai principal? Quem é? Quem é? Quem é? Não, me ajuda aí, irmão. Quem é? Quem está entendendo, diga amém. E aí o que aconteceu com esse jovem mancebo? Catou tudo e foi para o mundão. E eu creio que deve ter sido bom, irmãos. Fala para o teu irmão assim: porque o pecado é bom pra caramba. É ou não é? Quem aqui já pecou na vida? Quem aqui já curtiu, já zoou, já bebeu, já catou mulher pelo esse mundo aí, né, irmão? Já foi safadinho. Não é bom? O pecado é bom, irmão, é gostoso. Agora sorria para o teu vizinho. Mas irmãos, aleluia, quando passa, fala assim: o bicho pega. E foi o que aconteceu, sim ou não? Quem está comigo, diga amém. Foi o que aconteceu. Quem olhava para esse jovem pensava o quê? Uau, o cara está arrebentando no norte. Ele está bem, longe do pai, longe da comunhão, longe da igreja, longe dos irmãos, longe de tudo. Mas ele não estava percebendo algo importante. Qual que era? Que ele estava distante da fonte, do pai. E o mais importante, querido, preste bem atenção, não é estarmos cheios de bênção, não é estarmos nadando no rio largo. O mais importante é estar perto da fonte. Quem está entendendo isso, diga amém. E o que aconteceu com o camaradinha? O que aconteceu com ele? Torrou todo o dinheiro, arrebentou no norte, gastou tudo que tinha e o que não tinha. Aí o que acontece? A Bíblia fala que houve o que? Fome, uma crise. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Houve uma crise. E ele foi pego numa crise quando ele não tinha mais nada. Aí, irmão, bateu a pior coisa que acontece com o ser humano. O que é, irmãos? Fome. Sim ou não? Fome. Quem aqui já passou fome na vida? Vai, irmãos, ou pelo menos quem é que já um dia estava pela rua, andando, bateu aquela larica, aquela fome, e você não ter dinheiro nem para comer uma coxinha. Cara, pastor, eu dou glória a Deus, eu como ar. Não, irmão, é ou não é? Agora, querido, quando nós falamos da fome natural, preste bem atenção, a gente resolve de que maneira? De que maneira, quando você está com fome, você resolve esse problema na tua vida? Fala para o teu irmão: comendo. Até uma azeitona te ajuda, sim ou não? Quem é que já comeu azeitona quando estava com fome? Eu já comi até o caroço da azeitona, irmão. É verdade. Irmão, isso te ajuda. Agora, queridos, transportando isso para um ambiente espiritual. E quando você tem fome de Deus? E quando a tua fome é a fome do Pai? E quando você chega no nível espiritual, preste bem atenção, queridos. Amém? Que nada vai te ajudar, que nada vai fazer a diferença mais. Que nada, aleluia, você pode procurar aqui, você pode procurar lá, você pode comprar pessoas, você pode andar de carro, você pode ter dinheiro para fazer festa, você pode fazer tudo. Mas a única coisa que vai te saciar é estar perto da fonte. Que aleluia mais xoxo, irmão. A única coisa que vai te saciar é estar perto da fonte. É estar perto da fonte, é estar perto do Pai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É estar perto da fonte, amado, é estar perto do Pai.
Está entendendo isso? E foi isso que aconteceu. O camaradinha ficou longe. Chegou num nível que, aleluia, ele teve fome. Sabe o que eu entendo? Que a fome que ele achava que ele tinha era fome natural. Mas sabe o que eu entendo? Que o que ele precisava era do Pai. Está entendendo? Fala para você, ele não precisava de comida. Ele não precisava, preste bem atenção, da comida do porco. Fala para o teu irmão, ele não precisava de feijoada. Ele não precisava, aleluia, de lasanha. Quem gosta de lasanha? Ele não precisava do pastel da feira de sábado. Ele não precisava do pastel aqui da herança que nós comemos ontem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele não precisava da comida maravilhosa da irmã Catarina. Quem está entendendo, diga amém. Porque, amado, se ele comesse, iria resolver o problema dele. Se ele comesse a comida do porco, ia resolver? Ia. A fome. Mas a Bíblia diz que nem a comida do porco davam para ele. Fala, teu irmão, nem a comida do porco davam para ele. Ele queria comer a comida do porco, mas nem a comida davam para ele. Sabe por quê? Porque dentro do ambiente espiritual, Deus nunca vai te dar o que você acha que você precisa. Ele vai te levar até onde Ele quer te levar, que é perto da fonte. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por quê? Porque a distância da fonte, a água pode ficar suja. A distância da fonte, a água pode ficar imprestável. Mas na fonte, você sempre vai, aleluia, beber do melhor. Sempre vai ser o melhor. Quem está entendendo isso, diga amém. Quem está entendendo, diga amém, amado. Está claro isso? Aí, eu quero comer a comida do porco. Cara, você não vai comer a comida do porco. Ou melhor dizendo, eu quero alimentar minha carne. Uau, sabe por quê? Porque no mundo a gente alimenta o que, irmão? Longe da fonte, longe da igreja, longe de paternidade, longe de célula, longe do pai, longe do pastor. A gente alimenta o que, irmão? Chacoalha o teu irmão, o que você alimenta? A carne, irmão. É ou não é? E muito rapidamente, aleluia, você faz coisas que antes você não faria, porque você está alimentando o quê? A sua carne. Só que chega um momento, preste bem atenção, escute o que eu estou te falando, porque isso é profético e apostólico, para que o Senhor te prepare para coisas grandes. Chega um momento que nem a pior comida do mundo vai ser servido mais para você. Chega um momento, querido, que quando o teu negócio é com Deus, nem o diabo te serve mais. Pega isso no teu espírito, fala para o teu irmão assim, quando o teu negócio é com Deus, nem o diabo te serve mais. Já passou por isso? Nem o diabo te serve mais, irmãos. Aqueles que eram teus amigos, uma hora ou outra, não vão mais servir a tua carne. Aqueles que davam tapinha nas tuas costas, diziam, vem, fica aqui, fica comigo, não vão mais dar tapinha nas tuas costas. Não vá mais alimentar a tua carne, sabe por quê? Aleluia. Porque o que Deus quer é te atrair de volta para a fonte. O que Deus quer é que você esteja perto da fonte. O que Deus quer é que você esteja perto do Pai. O que Deus quer é que você reconheça. E aí o que acontece? Não vai comer comida de porco. Esconde, irmão. Fala para o teu irmão assim, ó, não vai comer comida de porco, irmão. Você pode até comer migalha das mesas que caem, aleluia, para depois Deus te colocar na mesa, aleluia, e te fazer, aleluia, honrado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora comida de porco você não vai comer, porque nem o diabo vai te servir no mundo. Aí o que acontece? Opa, peraí, aleluia, eu tenho um pai. Fala para o teu irmão assim, eu tenho um pai. Se eu tenho um pai, eu sei aonde que é a fonte. Eu sei aonde que é a fonte. E se eu tenho um pai e eu sei aonde que é a fonte, quer saber de uma coisa? Eu vou lá e vou falar com meu pai. E eu vou chegar para ele e falar, papai,
não precisa mais me chamar de filho, porque não sou digno. Só me chama, aleluia, como um dos seus empregados. Irmãos, fala para o irmão assim, está perto da fonte é tão importante que a gente nem se importa se a gente vai ser chamado de filho, de pecador, de errado ou de qualquer coisa. A gente quer estar perto da fonte, irmão. Perceba que ele não voltou lá, preste bem atenção, de uma maneira orgulhosa. Ele não voltou lá de peito empinado, dizendo: pai, voltei, eis aqui o teu filho. Não, ele, espera aí, eu vou voltar e vou falar para o pai: pai, não me chama mais de filho, porque eu não sou mais digno nem de ser chamado de filho. Nem me chama mais de filho, mas me trata como um dos seus empregados. Sabe por quê? Porque os empregados tinham uma comida perto da fonte que em lugar nenhum do mundo ele poderia comer. Está entendendo isso, irmãos? Olha a importância de reconhecermos isso. Chacoalha o teu irmão, vai, chacoalha, incomoda ele. Fala: você está entendendo? Sabe qual é o nosso problema? A gente é tão carnal, que a gente fica preocupado em ser chamado de filho. Fala para o teu irmão assim: a gente quer honra. E no final das contas, o que aconteceu? É óbvio que Deus acabou fazendo algo maravilhoso na vida dele, né, irmãos? Mas quem está entendendo isso, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Chacoalha o teu irmão, fala assim: irmão, você está preocupado em ser chamado de filho. Você está preocupado, preste bem atenção, muitas vezes em ser chamado de filho. E às vezes quando você reconhece que você pode ser chamado até de empregado, de servo, de escravo, do que for, de pecador, de lascado, de miséria, aleluia, quando você reconhece isso, aí alguma coisa acontece na tua vida. Está difícil de entender? Ou está fácil? Mas queridos, todos nós buscamos a presença do Pai na maioria das vezes por uma motivação. Qual que é? Fala para o irmão: bênção. Bênção, irmão. Quem não quer receber bênção de Deus, irmão? Quem aqui não ora para receber bênção de Deus, irmão? Quem aqui não pede bênção de Deus, irmão? Todos nós pedimos, sim ou não? Ou será que é só eu? Tem muitas vezes que eu peço e Deus não me atende. Tem vezes que eu peço e Deus me atende. Tem vezes que eu não peço e Deus me dá o que eu não pedi. E tem vezes que eu peço e Deus dá para outra pessoa. Quem está entendendo, diga amém, amados. Mas escuta isso, olha essa verdade. Bênção é resultado de alguns princípios, de paternidade, de entendimento, de estar perto da fonte. Então, queridos, se você quer ter resultados produtivos, quem aqui quer bênção de Deus? Uau! Quem pede bênção para Deus? Uau! Fala para o teu irmão: então, chacoalha o teu vizinho, fala assim: então, nunca se afaste da casa do Pai. E quando eu falo nunca se afastar da casa do Pai, não adianta você falar assim: mas eu vou para outra igreja. Igreja é tudo igual. Mentira do diabo, porque paternidade é totalmente diferente de frequentar igreja. Quando você reconhece paternidade do Pai e de quem está na terra e a autoridade sobre a tua vida, você tem proteção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está comigo, diga amém. Está entendendo isso? Então não adianta: mas a casa do Pai, tá bom, querido. Vai numas casas do Pai que os caras arrancam até tua calça. É casa do Pai. Vai numas casas do Pai que você não escuta a palavra. Vai numas casas do Pai, quem está entendendo, diga glória a Deus. Que você vai encontrar um monte de gente descompromissada com as coisas de Deus. Sorria para o teu irmão e diga para ele: está entendendo ou tem que escrever? Fala para o teu irmão: você está entendendo ou tem que escrever? Então sorria para o teu irmão e fala assim: nunca se afaste da casa
do Pai. Uau, posso ouvir um glória a Deus? Nunca se afaste da casa do Pai. A Bíblia diz lá no versículo 17: caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu Pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Repete comigo bem forte, fala assim, olha o que ele disse: está fraco, diga, vou voltar para a casa do meu Pai. Fala para o irmão assim, não procurou padrinho. Quem está entendendo, diga amém. Os amigos se foram, fala, os amigos se foram, acabou tudo. Ele entendeu que ele tinha que voltar para a casa do Pai. Fala para o teu irmão, sorria para você, o que é encontrado, está fraco, diga assim, o que é encontrado, o que recebemos na casa do Pai, não é encontrado em nenhum outro lugar. Está comigo? Quem está entendendo, diga amém. Fala para o teu irmão, o que recebemos na casa do Pai, não é encontrado em nenhum outro lugar. Não adianta, irmãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Segunda coisa muito importante, sorria para o vizinho, diga assim, assuma a falha cometida. Sabe o que impede pessoas, aleluia, de continuar perto da fonte? Sorria para o teu irmão, orgulho, de não reconhecer os seus próprios erros e as suas próprias falhas. É mais fácil a gente culpar outras pessoas, é mais fácil a gente colocar o peso sobre outras pessoas, é mais fácil a gente dizer que outras pessoas estão erradas. Mas sabe o que eu acho interessante? Porque aquele jovem ficou um tempo sem reconhecer, e ele ficou sem reconhecer quando ele estava com o quê? Com a grana, irmãos, quando ele estava bem. Será, agora sorria para o irmão, fala assim, será que nesse período aí, ele não tentou colocar culpa em pessoas, no próprio pai? Aponta para o vizinho e fala assim, a culpa é do meu pai que me deu herança. Fala, não, está fraco. Fala assim, a culpa é do meu pai que me deu herança. A culpa é do meu pai, aleluia, que sempre me tratou bem. Fala, e agora ele resolveu puxar minha orelha. Fala para o teu irmão, fala, a culpa é do meu pai, porque ele sempre me deu tudo, e agora ele falou que não vai dar mais nada. A culpa é do meu pai. Quem está entendendo, diga amém. Mas queridos, o que aconteceu? Ele reconheceu a falha que ele cometeu. No versículo de número 21 diz, e o filho disse ao pai, repete comigo, diga, pai, está fraco, diga, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Agora fala bem alto, fala, me aceite como um dos seus trabalhadores. Quem está entendendo, diga glória. Quem está entendendo, diga amém. Está pegando isso no teu espírito? A importância do reconhecimento de paternidade. Fala para o teu irmão assim, irmão, não adianta colocar culpa nas pessoas, não adianta colocar culpa em ninguém. Se nós nos afastamos da fonte, quebramos princípios. Se a palavra de Deus, aleluia, não for a nossa direção e a nossa base, não adianta colocar culpa no governo, não adianta colocar culpa no Lula que está preso. Companheiro, não coloca a culpa em mim. Não adianta colocar culpa no Bolsonaro, não adianta colocar culpa no pastorzão, não adianta colocar culpa no líder da célula, não adianta colocar culpa, irmão, na igreja, não adianta colocar culpa em ninguém. Chacoalhe o teu irmão, se você não reconhecer que você precisa da fonte e não da largueza do rio, porque o rio suja, o rio, a água fica ruim, o rio só te leva para longe da fonte.
Quem está entendendo, diga amém. Então sorria para o vizinho, chacoalha ele e diga assim: assuma a falha cometida, cara. Se foi você que falhou, foi você que falhou e pronto, já era. Fala assim: já é. Não adianta. E não adianta se virar com quem sempre te ajudou. Não adianta você se virar com quem sempre cuidou de você. Não adianta você se virar contra quem sempre te estendeu a mão. Não adianta, queridos. Aleluia. Porque mais cedo ou mais tarde, lá fora, nem a comida do porco vão deixar você comer. Vamos para o terceiro aqui para encerrar. Sempre servir ao Pai com dedicação, irmãos. Sempre servir ao Pai com dedicação. Sorria para o teu vizinho e fala assim: não seja negligente com as coisas de Deus. Não fique esperando reconhecimento. Não fique, amém, se martirizando porque você acha que você fez algo, e você fez isso, e você fez aquilo na casa do Pai. Sabe por quê? Porque na mesma medida, preste bem atenção, que um filho foi, o outro ficou. E o que ficou, achava que era grande coisa. Sabe qual é o nosso maior problema? Que quando nós nos referimos às coisas de Deus, nós achamos que nós somos grande coisa porque fazemos alguma coisa. Nós achamos que nós somos mais importantes do que um ou do que outro porque fazemos alguma coisa. Sorria para o teu vizinho, diga assim: cara, perceba que para o pai, preste bem atenção, o filho que pisou na bola era filho, e ele disse que ele estava morto, e o que ficou achava que era melhor. Quem está entendendo, diga amém. Mas a realidade é uma só. Independente de qualquer coisa, sorria para o teu vizinho, para o teu irmão, diga assim: não peça a tua herança pelo direito de ser filho. Não requeira, preste atenção, nada porque você acha que você fez alguma coisa. Não espere respeito de outras pessoas porque você lavou um banheiro da igreja. Não espere que as pessoas vão correr atrás de você, passar a mão na tua cabeça porque um dia você levantou da tua cadeira, foi lá na maquininha e deu um dízimo na igreja. Não espere nada disso, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Não requeira, preste bem atenção, nada do Pai ou de ninguém, porque você acha que você fez alguma coisa, que você acha que você contribuiu de alguma maneira. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Porque um dia você vendeu uma marmita, ou porque um dia você comprou uma marmita. E nunca pense, querido, aleluia, que a casa do Pai não vai, aleluia, manter o seu propósito. Preste bem atenção, porque você decidiu, aleluia, gastar uma porção daquilo que já foi dado. Quem está entendendo, diga amém. Quem aqui já recebeu bênção de Deus? Está fraco. Quem aqui já recebeu bênção de Deus? Quem aqui já foi tratado na igreja? Quem aqui já foi amado na igreja? Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Então, queridos, cuidado. Fala para o teu irmão, tenha cuidado, irmão. Fala para o teu irmão assim: sirva sempre o Pai com dedicação, com prudência, com sabedoria, com entendimento. Dá um tapa nas costas e fala assim: cara, ninguém vai reconhecer você, e nem o próprio Pai, porque você fez alguma coisa. Ninguém. Um pastor tem que reconhecer. Irmãos, aleluia, vai catar coquinho lá na beira da lagoa, cara. Quem está entendendo, diga amém. Fala para o teu irmão assim: irmão, vai catar coquinho. Amém. Fala para o teu irmão. Fala, não espera nada de ninguém não, irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está fraco, vai, incomoda o teu irmão. Agora não é mais eu, é o irmão aí que está falando. Fala assim: irmão, vai catar coquinho.
vai crescer, vai amadurecer em Deus. Vai crescer em Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Esses dias eu estava conversando com a pastora. A gente estava em casa meio que num embate espiritual, sabe, irmãos, né? E eu falei, e a pastora tal, a pastora tem uma linha de pensamento, e pela misericórdia de Deus, graças a Deus, eu tenho uma outra linha de pensamento, irmãos, e está tudo certo, amém? E aí a gente discute, a gente conversa, a gente difere algumas ideias, aleluia, e depois à noite na cama a gente se acerta, irmão. Por isso que é bom, né? Amém? E aí estava no embate, né, de algumas coisas, e a pastora, não, mas aí eu falei, não, cara, está completamente errado. Aí eu fui para umas contabilidades doidas. Eu falei assim, pega todos os anos que você teve na presença de Deus e tudo que Deus já fez na tua vida. Nós estamos em dívida com Deus. Fala para o teu irmão, sim, você sempre vai estar em dívida com Deus, irmão. Nós sempre estaremos em dívida com Deus, por mais que você pense que você já fez alguma coisa, por mais que você pense que você tenha direitos, por mais que você pense que você tenha direitos, você sempre vai ter uma dívida com Deus. Mas por que, pastor? Sabe por quê? Porque você nunca vai pagar o mesmo preço que foi pago na cruz do Calvário. Você pode fazer qualquer coisa na tua vida, você pode ganhar quantas almas você puder ganhar, você pode ministrar para quantas pessoas você puder ministrar, você pode ter o maior dízimo dessa igreja, aleluia, você pode pagar o aluguel sozinho dessa igreja. Quem está entendendo a glória a Deus? Agora tem que dar glória a Deus, né, irmão? Você pode abrir a tua casa para ser uma célula, você pode ser um líder de célula durante anos, mas a tua dívida com Deus, aleluia, nunca vai ser paga. Nunca. O que eu devo para Deus, aleluia, eu nunca terei como pagar, irmãos. Nem com tempo, nem com dinheiro, nem com nada. A minha dívida com Deus nunca vai ser paga. E para encerrar, sorria para o teu vizinho, diga assim, quando está fraco, chacoalha e fala, quando servimos na casa do Pai, usufruímos de bênçãos incontáveis. Sabe por quê? O que que aconteceu? Quando ele reconheceu, ele voltou, o que que o pai fez? Esse cara estava morto, agora ele está vivo. E o que que o pai fez? Este cara estava perdido e foi achado. Uau, aleluia. Mas não bastava só isso. O que que o pai fez? Ei, corre aqui, pega uma roupa para ele. E a Bíblia diz que era uma roupa nova. Esses dias a pastora falou assim, com que coisas novas, me ajuda aí, me lembra, coisas novas, tudo novo para coisa, enfim, quem lembra? Foi uma coisa mais nesse tipo aí, não foi? Coisa nova, novo de novo, o novo de novo, não é isso? Isso, uau! Fala para assim, o novo de Deus, de novo. É profético isso? Fala para o teu irmão, o novo de Deus, de novo. Sabe por quê? Ele queria ser chamado de trabalhador e servir ao Pai como um empregado. Quem está entendendo que a glória a Deus? Aí o pai fala o quê? Não, busca roupa nova para ele. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, quem aqui no final do ano gosta de colocar uma roupa nova para passar o Natalzão? Qual é a sensação que a gente tem com roupa nova, irmãos? Aí a Bíblia diz o quê? Que o pai, ei, vai lá, pega uma roupa nova. Sabe o que eu entendo aqui? Preste minha atenção.
Se o pai deu a ordem para pegar roupa nova, é porque lá na casa ainda tinha um guarda-roupa com roupa velha dele. Quem está entendendo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Porque a ordem foi específica: traga roupa nova. O pai não disse assim: ei, vai lá no guarda-roupa dele e pega aquele shortinho batido dele, pega aquela camisa surrada, desbotada dele, pode trazer até o bonezinho do menino. Não. O que o pai disse? Roupa nova. Roupa nova. Mas não bastava roupa nova. O que o pai disse? Traga um anel e coloca no dedo. Quem aqui tem alergia à bijuteria, irmão? Aleluia. Eu tenho certeza que o anel foi de ouro, irmãos. E por que de ouro? Porque ouro, aleluia, é um metal mais precioso que existe. E por que um anel? Porque naquele momento o pai estava renovando a aliança com o filho que estava morto. Está entendendo isso, querido? Está entendendo? Por que o pai falou assim: pega a roupa nova, pega o quê? Um anel e coloca. Terceiro, o pai disse: não podemos deixar o menino descalço. Irmãos, sorria para o teu vizinho e fala assim: você já imaginou o estado que o cara chegou de volta? Você já imaginou o estado que o cara chegou de volta? Por quê? Imagina, rasgado, maltrapilho, com fome. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora perceba algo, irmãos. O pai deu roupa nova, deu anel novo, anel no dedo e sandália nos pés. Quem entendeu, diga amém. Sorria para o teu irmão e fala assim: roupa nova, cobertura, irmão. Sabe por quê? Porque na fonte que é o pai, nós estamos cobertos, nós temos cobertura, nós temos proteção, nós temos cuidado. O que o pai disse para ele é o seguinte: ei filho, você pisou na bola, mas fica aqui pertinho de mim, porque eu cuido de você. Eu cuido de você. A segunda coisa, anel no dedo, é o que? Honra. Anel no dedo é honra. Quem aqui casou? Quando você casou, você colocou o que no dedinho da tua mulherzinha ou do teu marido? Uma aliança. E você fez votos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E quando você fez votos, você honrou. E quando você casou, você procurou ir lá na Gastern comprar, né? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por quê? Porque você quer honrar. A mulher quer honrar o marido com uma aliança no dedo. O marido quer honrar a mulher com uma aliança no dedo. E quer honrar de que maneira? Fala para o teu irmão: com ouro. Fala para o teu irmão assim: na casa do pai, perto da fonte, você sempre será honrado, irmãos. E não entenda honra com tapa nas costas, com palavras que agradam você. Entenda honra como respeito. Como respeito pelaquilo que você é de bom e também pelaquilo que você é de ruim. Sabe por quê? Porque na casa do pai, perto da fonte, a Bíblia diz que tem vasos de honra e vasos de desonra. Mas todos nós temos um valor. Quem está entendendo isso, diga amém. E terceiro, foi dado então uma sandália. Fala para o irmão: sandália. Isso significa o quê? Fala para o irmão: direção, irmão. Ei, sem assustar o vizinho de rabo de olho, fala assim: ó, você só recebe direção na casa do pai.
Você só recebe direção dentro de uma cobertura espiritual. Você só recebe direção, aleluia, perto da fonte. Você só recebe direção. Sabe por quê, irmão? Tem um monte de crente perdido, de tudo para um lado para o outro, indo para uma igreja, para outra, ou isso, aquilo, não sei o quê, e acha que está apaforando, e acha que não sei o quê. Porque está sem direção, irmão. Sorria para o teu irmão e fala assim, ó, na fonte. Está fraco, diga na fonte. Tem roupa nova. Está fraco, diga tem roupa nova. Fala na fonte. Tem anel no dedo. Na fonte tem sandália nos pés. Agora segura, porque eu deixei a melhor revelação para o final. Mas o que foi que motivou o filho a voltar para a casa do pai? O que o filho queria lá quando ele estava no mundo, quando ele não tinha mais nada? Comer o quê? Comida. A comida do porco. O que motivou o filho a voltar? Bate na barriga, fala fome. Ele voltou porque ele queria um anel? Ele voltou porque ele queria roupa nova? Ele voltou porque ele queria sandália? Ele voltou porque ele queria cobertura. Ele voltou porque ele queria honra. Ele voltou porque ele queria direção. O que ele queria? Comida. Agora sabe o que eu acho interessante? Sorria para o teu irmão e fala assim: primeiro o pai deu roupa, primeiro o pai deu anel, e primeiro o pai deu sandália. E depois disso, agora prepara o banquete. Sabe por quê? Porque no final das contas, Deus sempre vai saber o que a gente precisa primeiro. No final das contas, Deus sempre vai saber o que é mais importante para nós. No final das contas, Deus sempre vai saber, nas suas prioridades, o que Ele tem que fazer com a gente. Quem está entendendo, diga amém. Dá para pegar isso no teu espírito? Dá para pegar? Dá para pegar? Dá para pegar? Ei, querido, sorria para o teu e fala assim, ó, se conecte com as pessoas corretas. Se conecte com aqueles que servem ao Pai. Se conecte da maneira correta, querido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Uau! Se conecte da maneira correta. Dá para entender isso? Quem aqui tem pai? Se você tem pai, eu quero te convidar para você dar um pulo dessa cadeira, correr aqui na frente, em nome do Senhor Jesus, porque nós temos 10 minutos para encerrar esse culto. Corre, irmão, em nome de Jesus. Abandona o frio aí. Aleluia. Corre, abandona o frio, descruza, tira a mão do bolso, descruza aí os braços, irmão. Se você ficar com a mão no bolso, aí o pai vai procurar a mão para colocar o anel, não vai achar, hein? Quem está entendendo isso, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Vem aqui pertinho, vamos orar. Aleluia. Esse pai aqui é meio bravo, sabe, irmãos? Você quer herança, o pai dá. Aleluia. Mas nem tudo que você acha que é o melhor é o que vai te manter perto da fonte. Quem é que quer bênção? Eu quero bênção de Deus. Então sorria para o teu irmão e fala assim: então peça bem, peça direito. Hoje pela manhã lá na igreja do Itaim, eu fiz os irmãos orarem primeiro uns pelos outros. Amém? Por quê? Porque quando a gente ora ao Pai, a gente pede ao Pai aquilo que nós precisamos. Quando a gente ora por nós, eu sei o que eu preciso. Eu sei as minhas necessidades, eu sei o que eu quero. Agora, queridos, quando nós oramos e pedimos primeiro para outras pessoas, a gente não sabe o que essa pessoa precisa verdadeiramente, mas o Pai sabe. Fecha o teu olho um minuto.
você fechar o teu olho, aleluia, você pode ter uma visão do sobrenatural. Aos teus pés estou.